Sabe aquela pergunta que não quer calar? Quanto da minha renda eu deveria estar investindo? Pois é, essa é sem dúvida uma das questões que mais causam confusão e até um certo desânimo para quem está começando a cuidar do próprio dinheiro. A boa notícia é que, nesta análise, a gente vai desvendar um modelo que é prático e, o mais importante, realista para responder essa pergunta de uma vez por todas. Essa é a grande questão, né? Parece que todo mundo que começa a organizar a vida financeira fica procurando por um número mágico, uma porcentagem perfeita que vai resolver tudo. Só que essa busca por uma resposta única, definitiva, muitas vezes acaba levando a gente para o caminho errado. Aí pode procurar na internet, com certeza vai encontrar uma regra pronta tipo essa. Você tem que investir no mínimo 20%. O problema é que essas respostas genéricas, que não levam em conta a realidade de ninguém, acabam gerando mais frustração e paralisia do que qualquer outra coisa. Em vez de ajudar, acabam atrapalhando. Bom, para resolver isso de verdade, nosso caminho aqui vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai desconstruir esse mito do percentual fixo. Depois, vamos conhecer os 4 estágios do investidor, para cada um se encontrar. Aí, vamos ver como calcular um percentual realista na prática, identificar os grandes inimigos do investimento e, para fechar, sair com um plano de ação imediato. Vamos lá. Ok, vamos começar derrubando um mito. Muita gente acha que o maior problema para começar a investir é ganhar pouco. Mas a verdade, aquela que ninguém conta, é que o maior erro, na verdade, é criar expectativas que simplesmente não cabem na sua realidade de hoje. E aqui está a ideia central de tudo que a gente vai conversar. O hábito vem antes da porcentagem. Entenda isso. A consistência, aquele ato de investir todo santo mês, é infinitamente mais importante do que o valor que se investe no começo. A disciplina ganha do volume sempre. E essa é a verdade nua e crua. Pensa bem, é muito melhor guardar R$ 100 por 20 anos do que guardar R$ 1.000 por 3 meses e depois desistir frustrado. A disciplina de separar um dinheiro todo mês, não importa o valor, é o que realmente constrói patrimônio. E tem mais, o seu percentual ideal hoje com certeza não vai ser o mesmo daqui a 5 anos. Ele muda, ele evolui com a sua vida. Certo, agora a gente entra no coração do nosso modelo. Pense na sua vida financeira como uma jornada, uma trajetória com 4 estágios bem definidos. O mais importante aqui é entender em qual desses estágios você se encontra agora. E aqui está o mapa completo da jornada. Dá uma olhada geral. Perceba como a porcentagem que é realista para investir e o foco principal mudam drasticamente de um estágio para o outro. A gente começa lá no alicerce, focado em criar o hábito, e vai evoluindo até a liberdade, com foco em renda passiva. É um roteiro mesmo, bem claro de como essa evolução acontece. O primeiro estágio, então, é o alicerce. Como o nome já diz, aqui a gente está construindo a base. O foco total não é em quanto dinheiro se investe, mas em deixar a casa em ordem. O que isso significa? Acabar com as dívidas caras, aquelas do cartão de crédito, do cheque especial, e começar a montar a reserva de emergência. A mentalidade aqui é: estou construindo o músculo da disciplina. Isso é o mais importante. Beleza, com a base sólida, a gente passa para a fase de aceleração. Agora sim, com a reserva de emergência montada e sem aquelas dívidas tirando sono, o jogo muda. O objetivo passa a ser aumentar o percentual investido de forma sistemática. E aqui tem uma estratégia matadora. Recebeu um aumento, um bônus, pega metade desse dinheiro extra e manda direto para os investimentos, antes mesmo de pensar em gastar. Aí vem o estágio da construção. Geralmente aqui a carreira já está mais consolidada, o controle das finanças é bem maior, o foco então se torna a otimização. É pensar em como ser mais eficiente, como pagar menos impostos de forma legal, como refinar a estratégia de investimentos para buscar melhores resultados. O jogo fica mais sofisticado. E por fim, chegamos ao estágio da liberdade. O nome já diz tudo, né? O objetivo principal aqui não é mais só acumular, mas sim preservar o que foi construído e fazer esse patrimônio gerar renda. É o momento em que o dinheiro começa a trabalhar de verdade para você, gerando um fluxo de caixa que te aproxima cada vez mais da tão sonhada independência financeira. Muito bem, vimos a teoria, os estágios, mas e na prática? Como calcular esse tal de percentual realista? Vamos ver agora uma fórmula bem simples e direta para descobrir qual é a sua capacidade de investimento hoje. A fórmula é bem lógica. Olha só, você pega a sua renda líquida, que é o dinheiro que de fato cai na sua conta, e subtrai os gastos essenciais, que são aluguel, mercado, transporte, essas coisas. Depois, subtrai também os gastos pessoais, que é lazer, academia, etc. O que sobrar é a sua margem para investir. Dividindo essa margem pela sua renda líquida, pronto, você encontra o seu percentual realista. Para ficar mais claro, vamos para um exemplo prático.
Digamos que a renda líquida mensal de alguém seja de R$ 4.000. Esse é nosso ponto de partida. Ok? Desses 4.000, a gente vai tirar os gastos totais. Vamos supor que essa pessoa gaste R$ 2.400 com despesas essenciais e mais R$ 800 com despesas pessoais. Somando tudo, dá R$ 3.200 de gastos. Fazendo a conta, 4.000 menos 13.200 sobram R$ 800. Essa é a margem para investir. Agora, a gente divide esses 800 pela renda de 4.000 e pronto! Chegamos a um percentual realista de 20% para essa situação específica. Viu como não é um número tirado do nada? Mas não adianta nada saber o percentual ideal se a gente não soubesse defender dos obstáculos, né? Então, vamos conhecer agora os 3 maiores inimigos que podem sabotar o seu plano de investimento. Fique de olho neles. O primeiro inimigo, e talvez o mais comum, é a tal da inflação do estilo de vida. Sabe o que é isso? É quando você recebe um aumento e automaticamente aumenta seus gastos na mesma proporção. O segundo são os gastos invisíveis. Aquelas assinaturas que você nem usa mais, o delivery quase todo dia, são pequenos vilões que juntos viram um monstro no fim do mês. E por último, a falta de metas claras. Investir só por investir, sem um objetivo, é a receita perfeita para desmotivar no meio do caminho. Certo, agora que a gente já tem todo o mapa, tá na hora de colocar a mão na massa. A parte final da nossa análise é exatamente sobre isso. Um plano de ação simples e imediato para começar a aplicar tudo isso hoje mesmo. O plano é bem direto, são só 4 passos. Passo 1. Calcule seu percentual atual. Use a fórmula que a gente viu para saber de onde você está partindo. Passo 2. Identifique em qual dos 4 estágios você está agora. Seja honesto. Passo 3. Defina uma meta, algo pequeno e realista, tipo, vou aumentar meu percentual em 1% nos próximos 3 meses. E o passo 4, que é crucial, revise seu plano a cada trimestre. Veja o que funcionou, o que não funcionou e ajuste a rota. E para finalizar, guarde isso. O lema aqui é progresso, não perfeição. O objetivo não é chegar nos 50% amanhã ou se comparar com outra pessoa. O seu único desafio, a sua única competição é com você mesmo. É superar, nem que seja por pouco, o seu percentual de ontem. É sobre ser um pouco melhor a cada dia. Então, eu deixo uma pergunta final para reflexão. Pense com calma. Qual é, hoje, o seu maior obstáculo? O que de verdade está impedindo que seu percentual de investimentos aumente? Pode ser o custo de vida, a falta de organização, talvez até a falta de conhecimento. Não importa. Identificar essa barreira com clareza é o primeiro e o mais decisivo passo para conseguir derrubá-la.